nossa vida no altar de Deus, ouve a nossa adoração. Nós vamos ter uma palavra de oração. Pedir para a Dilza orar para nós, pedindo que Deus abençoe todo o estudo da escola e logo mais o culto, para que nós possamos estar sendo edificados nesta noite, nesse dia. Deus amado, Deus querido, aqui estamos em tua casa para te adorar, Senhor. Amém, Senhor. E aqui nós queremos tirar horas para te glorificar, Senhor. Abençoa a pessoa que vai dirigir Amém, Senhor. o nosso trabalho, que seja, Deus, da tua vontade, que o Amém. Senhor, Deus, ponha as tuas palavras na nossa boca, que nós possamos te louvar e bendizer o teu santo nome. Abençoa as pessoas que estão aqui e as pessoas que vão vir, ó Deus. Guarda-os, ó Deus, proteja, ó Deus, Amém. e traga eles em segurança, Senhor. Abençoa todos, abençoa Amém, a cada um aqui, Senhor. Abençoa o culto que vai ser mais tarde, o pregador que vai fazer, Senhor. Abençoa ele. Amém, Que Senhor. o Senhor dê a ele, ó Deus, instrução, ó Deus, para que o Senhor fale através dele, Senhor. Amém. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. O meu gênio tem a palavra que já está meio avançado o horário. A revista? Sim. Graça e paz, irmão. Tudo bem? Hoje está meio complicado o estacionamento aí, né? Aniversário da cidade. Eu tive que estacionar lá longeão. Os da igreja. Nós falamos para a Vivi, está difícil o acesso, vamos até avisar os irmãos, mas o problema é que nós esquecemos que o estacionamento também, né? O pessoal estaciona tudo quanto é lado aqui na frente da igreja, inclusive, né? Irmãos, vamos abrir nossas revistas. O pastor que iniciou essa... É o estudo número 7, né? Da revista. E o pastor deixou a nossa responsabilidade de estarmos estudando a sequência. Só que ele parou na página 39. Na página 39. Aí tem a parte... o 4, né? Relatório dos missionários, isso está aí? Isso. Na página 39? Ótimo. Inclusive, hoje nós vamos reestudar isso, porque a semana passada... Achou, irmão? Achou. Achou 39? 39. Aqui na parte 4, o relatório dos missionários, certo? Sim. Então nós vamos reestudar hoje, porque a semana passada estudamos, né? Tivemos aqui só eu e a Viviane. Então, como não veio ninguém mais, nós estudamos junto, não deixamos de estudar, não. Estudamos o que tinha que ser estudado, mas aí eu falei até para a Viviane, vamos estudar de novo, né? Porque agora os irmãos estão presentes, para não perder essa parte, né? Então, o relatório dos missionários, o pastor pregou, estudou até o antecedente, né? O antes, até a intercessão pelos missionários. Aí nós vamos passar agora a estudar o relatório dos missionários na sequência do estudo número 7, que é Igreja Local e Missões. Então, vamos ler primeiro o texto básico dessa lição, que é o texto de Atos, capítulo 13, 1 e 4. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 13, 1 e 4. Obrigado, irmão. Obrigado. Atos 13, 1 e 4. Alguém pode ler, por gentileza? 13, verso 4. 13, 1 a 4.
capítulo 13, versículo 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé, Paulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Então, quando houve a descida do Espírito Santo após a subida de Cristo, né, nós estudamos quarta-feiras a respeito disso, da assunção de Cristo. Então, quando ele subiu, 10 dias depois, segundo nos consta, houve a descida do Espírito Santo, né? E houve a manifestação do Espírito Santo, foram todos tocados pelo Espírito, receberam o dom de línguas. Aí 120 discípulos de Jesus, inclusive os apóstolos, né, que estavam lá, e eles receberam esse dom espiritual, e aí começou a obra missionária para se expandir no mundo, né? Tanto que foi um momento assim estratégico de Jesus, né, de Deus, porque é um momento de festa de Pentecostes, né? E todos os judeus espalhados no mundo inteiro, né, não só de Jerusalém, que a festa era em Jerusalém, espalhados no mundo todo, eles vinham anualmente fazer essa festa, participar dessa festa das primícias, de Pentecostes. Então todos eles vieram. Então é um momento, olha como Deus não faz as coisas por acaso, né? Deus faz as coisas assim certinhas. Então quando houve essa reunião da festa de Pentecostes, por isso que as igrejas pentecostais se autodenominam pentecostais, né? Mas quando fala pentecostais, aí já fala que é o grupo mais barulhento, né? Que é o pessoal que adota os dons espirituais, essas coisas todas. Mas o pentecostais, a origem do nome é isso aí, por causa da festa de Pentecostes, né? Então, não tem nenhuma conotação com dons espirituais, mas é a festa. Então, quando houve esse derramamento da unção do poder de Deus, houve então esse derramamento e Deus derramou com fogo, apareceu em forma de fogo, tal, vento, força, e o Espírito Santo tomou aqueles irmãos que estão lá, 120, e eles começaram a falar em línguas, né? Mas houve a necessidade de que eles recebessem o dom de línguas, porque naquela época tinha judeus do mundo inteiro lá. Uns falavam italiano, outros falavam em francês, outros falavam em siríaco, então tinha de todo lado. Então, aqueles cananeus, né, aqueles irmãos que estão lá, os discípulos, eles não falavam outras línguas, outros idiomas, né? E tanto é que Pedro era pescador, o irmão dele, então são pessoas simples, então não tinham idiomas. Mas Deus deu o Espírito Santo para ele, o dom, e eles começaram a falar em línguas. E ali houve a manifestação, né, de eles começarem a pregar. Pedro começou a pregar em várias línguas, outros começaram a pregar nas suas línguas, e todos aí ouviram nas suas próprias línguas, nos seus idiomas, né? E aí houve uma conversão de mais de 3.000 pessoas naquele momento lá. Então já houve um mover muito grande. Então na sequência, né, Atos dos Apóstolos, conta em capítulo 2 isso. Agora nós estamos no capítulo 13. Agora já passamos aquela conversão de Paulo, que Saulo era perseguidor da igreja. E agora, depois daquela estadia de Tarso, alguns anos lá em Tarso, Paulo, agora eles estão se reunindo na igreja de Antioquia. Mas a Antioquia da Síria, depois eu vou mostrar para vocês no mapa onde é isso aí. E aqui, esse é o texto básico nosso. Aí eles oraram, né, instruídos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é que escolheu e separou, orando e jejuando. Olha como é interessante a oração, né, irmão? O presbítero está aqui, ele sabe que tudo para a escolha de um diácono, para a escolha de um pastor, para a escolha de um obreiro da igreja, tem que orar para Deus, para que Deus escolha, né, a pessoa certa para estar à frente do trabalho. Então foi isso que eles fizeram aqui, né? E aqui nesse texto que o irmão leu, está Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Então Barnabé e Saulo foram os primeiros a sair e fazer essa viagem missionária. Bom, só para dar esse pano de fundo, para a gente explicar, agora nós vamos aqui
em Atos capítulo 14, 25 e 28, o relatório dos missionários. Atos 14, 25 e 28, lá no próximo aqui, vamos passar aqui na frente, 14, que é nosso estudo já, né, o relatório dos missionários. Atos 14, 25 e 28. Interessante, meu Eugênio, que o Espírito Santo falou, né? Sim. Que privilégio dos nossos irmãos daquela época. Ouvir Deus através do Espírito Santo manifestando. É uma bênção sem tamanho, né? Hoje é pela oração e pela leitura da Bíblia, né? Sim, com certeza. Naquela época não tinha Bíblia, né, irmão? Não tinha Bíblia. O próprio Espírito Santo falava no coração deles e dava orientação para eles. Agora o capítulo 14, versículo 25 e 28, onde nós vamos tratar a respeito do relatório dos ministérios. A irmã, pode ler para a gente? 14, 25 e 28. 25 a 28. O que está escrito aí? Sendo anunciado a palavra em Perge, foram para Valia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo como discípulos. A Viviane, pode ler o que está escrito aqui, relatórios fazem da parte do estudo ali? Do texto que está ali no estudo, por favor? Relatório dos missionários? Isso. Relatórios fazem parte da vida do missionário. Ele sabe que as experiências vividas no campo não podem ser guardadas. São tremendas, edificam, fortalecem a fé e por isso mesmo devem ser compartilhadas com a igreja que o enviou. Os momentos difíceis, os milagres do agir de Deus, a certeza de que a oração da igreja o sustenta. Ouvir o relatório missionário é benéfico sob vários aspectos. Então, o que é relatório dos missionários? Aqui, quando o irmão leu aqui no capítulo 14, no capítulo 14, 25, aqui que aconteceu aqui? Os irmãos foram enviados, oraram pelos irmãos e foram enviados para a primeira viagem missionária. Depois dessa viagem missionária, isso foi em 46 depois de Cristo. No ano 46 depois de Cristo que aconteceu isso, né? Essa primeira viagem missionária que Paulo iniciou lá em Antioquia. Então, quando eles foram e fizeram essa viagem com Barnabé, né, em 2, fizeram essa viagem, depois que eles voltaram, eles prestaram relatório dos acontecimentos, né? Isso que a irmã leu aí, né? Que a irmã leu aí. Eu fiz um mapa para vocês aqui, eu tenho na minha Bíblia esse mapa aqui, mas eu fiz uma cópia aqui colorida, bem, para dar para os irmãos visualizarem, né? Tá vendo aqui? Irmão Bezalel, vê se você consegue aproximar esse mapa aqui, Bezalel. Aqui, ó. Então, aqui, ó, Antioquia da Síria, aqui, ó. Capital da Síria. É aqui que eles se reuniram, né? Tarso, ele ficou aqui nessa cidade onde ele nasceu, ele ficou alguns anos aqui se preparando para depois ele começar a obra missionária dele. Então ninguém começa uma obra missionária assim, você se converteu e tal, já vai fazendo a obra missionária, ninguém faz isso. Tanto é que o grande apóstolo Paulo, eles deixaram lá alguns anos, ele se preparando, estudando, né, tendo contato com os irmãos da igreja, para ele poder aprender e saber como a obra missionária é feita. Aí ele já era convertido, né, já era cheio do Espírito Santo, porém, ele precisou se preparar. Então, aqui de Antioquia, que era a capital da Síria, ele iniciou a sua viagem. Ele foi, pregou em todas essas cidades aqui. Vocês podem ver que aqui em cima, irmãos, tem outra Antioquia aqui. Tem Antioquia aqui e aqui em cima também Antioquia. Isso aqui é uma Antioquia da Síria, capital da Síria, onde ele iniciou, onde o irmão leu que ele iniciou a sua obra missionária e daí foram enviados. Eles passaram por aqui, sabe quanto? Isso aqui é a Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia da Pisídia, irmãos, é aquele onde os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, foram chamados pela primeira vez de cristão. É nessa Antioquia aqui. Essa Antioquia foi o início, que é o quartel-general, é o central, né, da igreja, e é nessa Antioquia aqui, que eles foram chamados primeira vez de cristãos. Então essa viagem que o apóstolo Paulo fez, ele pregou em Derbe, Listra, Icônio, Atalia, onde a irmã leu aí, Atalia, depois voltou,
aí ele voltou aqui até Pafos, né? No caso voltou aqui de Atalia, aí ele voltou para Antioquia novamente, onde ele prestou esse relatório, né? Então essa viagem aqui, irmão, 2.000 quilômetros. Já pensou a condução naquela época? Isso, 2.000 quilômetros, irmãos. Tudo era a base de barco, só que o barco era apicadinho, né? Você lembra da viagem de Paulo, quando foi até Roma? Levaram meses lá para chegar até Roma, quando ele foi preso, porque ia de picadinho em picadinho, pegava o navio até um determinado local, daqui pegava outro navio, até chegar lá. Então tudo era a base. Então, quanto tempo que não deve levar aqui para chegar aqui e fazer essa viagem? Então, 2.000 quilômetros, essa viagem que o apóstolo Paulo fez. Agora ele voltou e ele está prestando relatório aos irmãos aqui, né? Isso que nós estamos aqui no estudo. Relatórios que a Viviane leu, relatórios fazem parte da vida do missionário, então nós temos que prestar contas. Aqui, como nós também temos nosso relatório na Assembleia aqui, né, irmão? Né? Nós não temos nosso relatório na Assembleia e tal, revisto, programações, gastos, né, despesas, tudo é visto aqui, não é isso, irmão? Então tem a Assembleia aqui também. Então nós temos nosso relatório aqui também dentro da igreja local. E aí eles faziam isso naquela época. É interessante que aqui no segundo, na sequência, no relatório dos missionários, ponto 1, tem outro na continuação aí, é compensador para a igreja, recompensador para a igreja, né? O benefício que ele traz para a igreja, né? Essas viagens missionárias, né? As missões que os irmãos faziam. O irmão Bezalel está com a revista? Não. Bezalel, o irmão Milton pode ler. O ponto ali da recompensador para a igreja, o estudo ali, a igreja que cerrou fileiras. Por gentileza. A letra? Sim. A igreja que cerrou fileiras na intercessão e no sustento do missionário pode, nesse momento, provar das alegrias da colheita e do agir soberano de Deus. Não há nada mais significante no serviço do reino do que ouvir testemunhos de quem experimentou o cuidado de Deus. Que abençoada reunião missionária a igreja de Antioquia celebrou naquele dia. É interessante, né? Então ele aqui segue na sequência sobre o relatório dos missionários, que isso traz uma recompensa bem benéfica para a igreja, e a igreja fica feliz por isso, sabendo dos resultados, né, da obra do Senhor sendo pregado no mundo, né? É isso que fala aqui a respeito, né? E aqui no segundo ponto fala assim: demonstra o interesse da igreja pelo missionário e seu trabalho. Lê aí, Viviane, para a gente, na sequência, o segundo ponto ali: demonstra o interesse da igreja pelo missionário e seu trabalho. Tentemos imaginar a alegria de Paulo e Barnabé ao retornarem à igreja de Antioquia, relatando quantas coisas fizera Deus com eles. Como seria frustrante se não houvesse interesse dos irmãos em ouvi-los. Também o relatório financeiro do missionário deve estar inserido neste contexto. É interessante quando, lá em Filipenses, nós já pregamos aqui nesse sermão em Filipenses, quando Paulo estava preso em Roma, já para frente, né? Isso aqui foi o início da obra missionária. Quando ele estava preso lá, ele fez questão lá no livro de Filipenses, ele prestar também, cientificar, ele fala na palavra, né, em Filipenses 4, deixa eu dar vou lembrar aqui para os irmãos, Filipenses capítulo 1, ele fala assim, no capítulo 1, versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, né? Aí ele fala assim, ele agradeceu lá no começo do versículo, ele agradeceu a ajuda financeira dos irmãos, a oração dos irmãos, e aqui ele fala: quero cientificar-vos das coisas que me aconteceram. Ele também sempre presta relatório através de cartas, prestando relatório daquilo que aconteceu, daquilo que foi feito, do progresso do evangelho, todos os relatos, né? É um relatório que ele prestava. Ele sempre prestava esse relatório nas suas viagens missionárias. Então Paulo continuou fazendo essa prestação de relatório para os irmãos das igrejas, né? Então, aqui no ponto 3, é motivador para a igreja e o missionário. Alguém pode ler? Lucas Existra, né? É motivador para a
que houve grande admiração e júbilo por parte da igreja. A vocação de Barnabé e Paulo, associada ao entusiasmo da igreja com a primeira viagem, motivaram novas empreitadas. Atos 15:36, segunda viagem, e 18:23, terceira viagem. Então, irmãos, aqui disse nesse registro, eles falam assim, onde a irmã leu, aquela hora, eles falaram assim, que eles permaneceram, não pouco tempo, né? Eles permaneceram, descansaram um pouco, né? Na verdade é isso, é onde nós vamos entrar no próximo ponto aqui, né? Eles permaneceram um pouco com os irmãos lá, prestaram o relatório e logo em seguida já empreenderam a segunda viagem missionária. Essa segunda viagem missionária também, irmãos, eu também tirei aqui o mapa para os irmãos. Olha só, irmão Milton, o irmão achou muito eles andarem 2.000 quilômetros. Agora eles de novo saíram de Antioquia da Síria, eles passaram até que voltaram até novamente a Antioquia, só que aí eles já emendaram lá para Troa, de lá para cima, para Macedônia, subiram lá em cima aqui para Filipos, na segunda viagem missionária, onde fundou a igreja de Filipos, né? Subiu aqui toda a Bereia, Tessalônica, voltou aqui para Corinto, Atenas, Éfeso, aqui onde voltou de novo até Cesareia e voltaram para Antioquia de novo para a Síria. Sabe quantos quilômetros, irmão? 4.000 quilômetros na segunda viagem. 4.000 quilômetros eles rodaram na segunda viagem. A irmã citou ali que eles saíram logo em seguida na segunda viagem. E aí continua a obra de missões, a obra missionária, né? Vamos passar ao ponto 5, onde fala sobre descanso e retorno dos missionários ao trabalho. Marcos capítulo 6, 30 a 32. Alguém pode ler, por gentileza? Marcos 6, 30 a 32. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E eles lhe disseram: ide repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto de serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Então o próprio Jesus, ele descansou, né? Ele, quando estava fazendo as missões, né, a pregação dele, do evangelho, onde fala aqui, a irmã leu ali o texto, aí foi na multiplicação dos pães. Nós citamos isso, né? Quando Jesus estava lá com 6.000, eu falo assim, tinha 5.000 homens sentados, né? Mas lá era contado antigamente, né, irmão Milton? Era contado só os homens, né? Os homens que eram contados. Então tinha 5.000 homens sentados, aí tinha uma criança que tinha o peixe, né? Que tinha o peixe, 2 peixes e os 4 pães, os 5 pães no caso, 2 peixinhos e 5 pães, e aí provavelmente tinha suas mães, né? Cada um estava com sua mãe, tinha uma criança e a mãe, tinha o marido lá. Então, digamos, de 5.000 homens que foram contados, coloca mais um 2.500, para não forçar muito a barra, né? Uns 2.500 pessoas mais, entre mães, mulheres e crianças, né? Então, 7.500 mais ou menos, vamos deixar por aí. E Jesus pregando para todas essas pessoas, né? E de repente, naquele movimento todo, Jesus pregando, curando, abençoando as pessoas e saciando a fome das pessoas, né? Aí Jesus, no momento, ele falou: olha, eu preciso agora descansar, vou cruzar do outro lado, vou pegar meu barquinho e vou lá do outro lado descansar. Aí os discípulos também foram descansar. Foi essa leitura que a irmã fez ali. Ele passou do outro lado e passou a descansar. Então, é necessário um descanso. Então, nós, por exemplo, estamos aqui sem o nosso pastor, ele que dá aula aqui, né? Então, estamos sem o pastor porque ele está de férias, né? Está de férias, né? É férias. Então, o direito dele, ele tem direito a descanso. Então, ele está descansando também. Então, na sequência aqui, fala assim, ó: distante de casa, do conforto da cidade, da comunhão com a igreja que o enviou, o missionário no campo está o tempo todo em serviço, porque eles não tinham tempo nem para comer, onde a irmã leu aí. Depois de um determinado período, o descanso é imperativo. Mais uma vez, a igreja precisa fazer a sua parte. Primeiro ponto ali do descanso e retorno dos missionários ao trabalho, aí nós temos aqui ponto 1, que é ser consciente da necessidade do descanso. Aqui tem um assunto muito interessante, irmãos. Quando Deus fez a terra, quando planejou, fez até fazer o homem, ele levou quantos dias? 6 dias, não é?
Quando chegou no sexto dia, o que Deus fez? Ele falou assim, que ele separou o sábado para descansar. Né? Ele separou o sábado para descansar. Na verdade, Deus precisa de descanso? Né? Ele não precisa de descanso. Mas ele fez aquilo para mostrar para o homem que o homem precisa descansar. Né? E depois, se a gente vê em Levítico, ele é um exemplo que ele deixou para a gente que o sétimo dia a gente precisa descansar e consagrar para o Senhor. Agora em Levítico 25, ó, vejam só que interessante, irmãos. Isso aí não é uma coisa, o descanso não é uma coisa aleatória, que é assim que o pessoal criou assim do nada, mas é uma coisa assim que o próprio Deus, ele desde o começo, ele instituiu. Levítico capítulo 25, olha que interessante aqui. Capítulo 25. Vamos conversar do versículo 1 em diante. Levítico 25. Viviane, pode ler para a gente? Pode ler até o sétimo. Capítulo 25. 25. Do 1 até o 7, pode ser. Era tão ruim. Capítulo, pode falar, pode ler. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos que semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os teus frutos. Um momento aí, irmão. Olha só, aqui ele fala assim, que ele descansou no sétimo dia, no sábado. Aqui no terceiro, no versículo, fala assim, lê de novo, irmã, só para... 3. O 3, de novo. 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás os seus frutos. Então, da mesma forma como que Deus trabalhou, criou, né? Criou em 6 dias, aqui ele falou assim, vocês podem semear, plantar e colher 6 anos. Vamos no versículo 4, continua o versículo 4. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Continua. O que nascer de si mesmo na sua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti, e a teu servo e a tua serva, e a teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e a teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Até ali. Então, como é que nós conhecemos esse ano ali? Olha como que é interessante. Deus instituiu também para a terra, para descansar a terra, o ano sabático. É conhecido como ano sabático, né? Porque em 6 anos você vai plantar, você vai colher, você vai se beneficiar da terra. Porém, ele colocou como lei, no 7º ano você não vai fazer nada, deixa a terra descansar. No 7º ano a terra tem que descansar, né? E tudo que sair de lá, o que sair, o que der frutos e tal, por exemplo, se é o seu sítio lá, irmão Milton, se nascer lá, não é exclusivo teu mais, nesse 7º ano. É para os vizinhos, é para quem tiver fome, qualquer um que puder, o irmão tem que ir lá e liberar para pegar os frutos da sua terra nesse 7º ano, né? Nesse 7º ano ali. Então ali, tudo que der frutos, né? Mesmo no meio do descanso, ali é para todos. Todos têm que pegar, dar frutos, qualquer um pega lá os frutos lá, né? Não tem mais assim um dono, é para todos, né? Então no 7º ano não é para plantar nada, é para deixar descansar a terra. O ano, chama-se de ano sabático isso, né? Agora continua aí, Viviane, no versículo 8. Agora vamos, olha só que profundo aqui, ó. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de 7 anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e
a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Um ano 50 vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nela nascer de si mesmo, nem ele colhereis as frutas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Olha só, e aqui ó, na sequência, aí no 13 fala assim, neste ano do jubileu tornareis a cada um a sua possessão, quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou ao comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão, segundo o número dos anos desde o jubileu, comparás do teu próximo segundo o número dos anos, meses, ele venderá a ti. Sendo muitos aos anos, aumentarás o preço, sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número dos meses, não oprimas o vosso próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque o seu Senhor é o vosso Deus. Mas, então, para a gente não se aprofundar muito, para a gente entender melhor, o que acontece aqui? Nós vimos que tem o ano sabático, instituído por lei, por Deus, e tem o ano de jubileu também. O que é o ano do jubileu? É de 7 em 7, 7 vezes 7, 7 anos, né? 7 vezes 7, vai ter que descansar também a terra. Só que aí, no 50º ano, que seria o jubileu ano, esse ano também, no 49 né, anos no caso, vai ter que consagrar novamente o ano, o sétimo ano, né? E depois no próximo também, que é o 50º, os 50 anos, que é o jubileu, considerado jubileu pela lei. Esse ano, esse aí todo mundo que é escravizado deve ser liberto, aquele que a gente deve é perdoado as dívidas, né? E tem uma série de leis que é consequente disso. Então, um ano bem especial disso. Aquele preso que tinha condenado, era libertado, né? Então, tinha umas implicâncias também no ano jubileu aqui. Entendeu? Então, olha só que interessante. Então, por isso que nós estamos estudando o ano do descanso aqui também. E vocês acreditam, não, irmãos? Quando a gente estudou, não sei se o irmão participou aqui, o irmão Milton e outros irmãos aqui, nós estudamos os profetas, você lembra? Nós estudamos os profetas, aí nós estudamos a invasão das terras da Síria, né, na Samaria, que levaram o povo de Israel, e depois veio os babilônios lá e prenderam e destruíram Babilônia, no caso Jerusalém, e levaram lá. E qual que foi o ano de cativeiro do povo lá? 70 anos, né? Lembra? 70 anos de cativeiro. E aí Deus liberou eles. E sabe por que foi 70 anos isso? Se lembra que o povo de Israel falhavam nas leis, não obedeciam, não descansavam mais a terra, não cumpriam essa lei sabática, nem essa lei de jubileu, não cumpriam mais nada disso? Aí Deus permitiu que eles ficassem isolados 70 anos para poder suprir aquele descanso da terra, para descansar a terra. Olha só que interessante, né? Estou falando assim por cima, mas isso aí é muito profundo esse estudo ali. Eles ficaram 70 anos lá, no cativeiro. Por quê? Porque eles desobedeceram a lei, eles não deixaram a terra descansar, eles não cumpriam mais a lei do sabático, do ano sabático, nem do jubileu aqui. O povo de Israel não cumpria mais as leis. E por isso Deus deixou, vocês não vão cumprir? Então tá bom, então eu vou forçar vocês a cumprir. A terra vai descansar agora por 70 anos. Aí foi quando Jerusalém ficou isolada lá por 70 anos. E aí o rei Ciro lá, Deus usou o rei Ciro para poder devolver eles lá para Jerusalém, recomeçar tudo de novo, né? Então tem um porquê disso, né? Tem um porquê disso. Interessante a gente estudar essa parte aqui, né? Então, irmãos, aqui nós estamos falando, e eu expliquei para os irmãos, da necessidade do descanso. Até a terra precisa descansar, imagina o ser humano, né? Que Deus já deu como exemplo aqui. Então, no ponto 1 aqui, fala assim, ser consciente da necessidade do descanso. O trabalho do missionário é quase ininterrupto, ele atua não só na evangelização, mas também no social, na saúde, nas questões familiares, que surgem no campo. Num contexto assim, o descanso é fundamental, para que as energias sejam recobradas, talvez seja ocasião para algum tratamento médico ou outra necessidade. Aqui fala da revista aqui, né? O ponto 2 aqui, na sequência, fala assim, promover este descanso. Alguém pode ler, por gentileza? A igreja deve promover esse descanso, oferecendo ao missionário e à sua família um programa de férias e recuperação física,
emocional e espiritual. O apoio aqui é importante por se tratar da readaptação do missionário com a sua cultura de origem. Interessante, né? A última vez que eu deposito, toda vez que eu deposito da nossa, que o pastor me colocou como responsável pelas missões, né, para tomar conta a respeito disso. Então, quando nós fazemos a nossa colaboração para os Gideões, irmão Milton, então toda vez do depósito eu mando o comprovante lá e me comunico, né, passo algumas informações, né, como é que está o movimento, como é que está o trabalho, para eu informar as igrejas, né, como é que está o andamento. E sempre eu falo aqui para os irmãos, né, num mês pelo menos, uma vez por mês, foram distribuídos tantos livros, né, em tal lugar, tal, eles mandam um relatório para a gente. Só que em julho agora, quando eu passei para eles, falaram assim, os irmãos estão em férias, não tem relatório, então estão em férias. Então é interessante. Pensando que as férias correspondem ao descanso, né? As férias. Exatamente. Corresponde ao descanso. Corresponde ao descanso. Então os irmãos estão descansando, né? Trabalham o ano todo, chegou agora e descansaram, né? Estão descansando. Então é válido, né? É o que a Bíblia está falando, é que nos ensina, eles precisavam descansar também. Agora eles deram um tempo, um pouquinho, né? O que é isso aí? Você lembra que Deus permitiu para que a terra descansasse e que ele brote sozinho, né? Então tem que deixar um pouquinho a semente que foi lançada germinar um pouco, né? Aqueles que receberam o Novo Testamento, né? Eles vão ler, vão sentir falta, quem sabe, né? Na próxima volta eles já vão ter até a experiência de algum resultado daqueles Novo Testamento que foram distribuídos, né? Então a terra por si, a semente que foi jogada por si só, ele vai dar o seu fruto, né? Vai crescer a sua semente. Então é interessante, né? E agora nós temos também o nosso pastor que está descansando também, né? Então nós temos que dar esse apoio, é o que fala a revista aqui. A igreja precisa promover. No nosso caso, como não é uma igreja missionária no sentido é uma igreja local, mas nós também temos o nosso apoio, né, irmão? Nós temos a nossa colaboração mensal, além não é, irmão Milton? Nós temos a nossa colaboração mensal com missões também fora dos Gideões aqui, né? Então, todo mês a gente também manda o dinheiro da igreja, manda para ajudar os missionários e o crescimento, o progresso do evangelho, como Paulo costuma dizer. Sim? Interessante essa terra, esse descanso da terra, porque hoje tem adubo. Hoje planta esse ano, no ano que vem pode plantar, porque tem que adubar a terra. Sim. Porque se não adubar não dá nada. E antigamente não tinha adubo. Então ela tinha que descansar para poder frutificar. Sim. Porque senão não tinha fruto. Mas o japonês, você vê que o japonês se envolve muito com horta também, né, aqui, né? Quando você vê japonês aí tem um tempo que eles não plantam. Eles deixam, além de adubar, né, coloca adubo, mas eles não plantam nada, deixa lá, descansando a terra. Aí você pergunta, não vai ter, né, cadê as verduras? Não, a terra está descansando. É normal, até hoje quem trabalha nessa área de cultura, de cultivo, né, de agricultura, eles ainda respeitam isso, né? E tem o adubo que ajuda hoje, né? Hoje tem essa tecnologia, né, no caso, né? Mas, de qualquer forma, precisa descansar, né, irmã? A terra, né? Senão não dá frutos, que, né, a irmã sabe muito bem disso, né? Então, vamos lá. Terceiro ponto, cuidar do retorno do missionário ao campo. Vamos lá? Quem pode ler? O terceiro? Depois de um período de descanso, de alguma formação complementar e visita a igrejas locais, o missionário tem de retornar ao campo seguro de que sua igreja continua com ele. É bom que conheça o grau de comprometimento dos irmãos que o enviam estão assumindo. A igreja deve cuidar para não colocar sobre os ombros do missionário cargas maiores do que ele pode suportar. Amém. Então, depois de feito a obra, né, depois tem que sair e fazer, como fala aqui, complementar a visita às igrejas locais, tem que retornar ao campo seguro de que sua igreja continua com ele. Aqui eu tenho também a segunda viagem, né, que eu falei para os irmãos, e aqui nós temos a terceira viagem que Paulo fez, de Antioquia, deu a volta, aí já aumentou mais o espaço,
já chegou aqui, ele deu a volta aqui até Corinto e voltou aqui. Aqui ele já fez praticamente uma revisita, isso que nós estamos vendo aqui. Ele já fez a segunda visita lá para os irmãos, já vendo se está tudo bem, já consolidando a igreja, para ver se está tudo em ordem, né? Então essa é a segunda visita dele aqui. E mais igrejas também foram fortalecidos nessa terceira viagem do apóstolo Paulo. Então no total, ele fez, irmãos, fora quando ele foi preso, que ele foi preso lá para Roma depois, né? Ele saiu de Jerusalém preso, ele foi embora aqui, foi levado até aqui, ele chegou em Roma aqui. Isso aqui levou 3.000 quilômetros, essa viagem. Rogério, Sim. existe isso aí ainda? Essas igrejas? Esses mapas, sim? Não, esses mapas, mas são outras igrejas. Por exemplo, a Síria, irmã, essa Pisídia que Paulo evangelizou, hoje a Síria está matando cristãos, né? Mas eles conhecem o evangelho. É Turquia que não aceita o evangelho, mas eles conheceram a palavra. Paulo evangelizou todo aquele povo lá. A Alemanha era um povo fértil, da onde saiu, né? Quem que era alemão? O irmão, o bispo lá do... A Alemanha é onde começou a traduzir a Bíblia, né? Aliás, a criar a Bíblia. Né? Sim, aí foi na Grécia, né, no caso, né? Foi quando Ptolomeu mudou para o grego, né? Para o grego, reescreveu a Bíblia, né, no caso. Mas quando na Alemanha tem esse do protestante ali, que começou a área protestante. O Lutero? Hã? Lutero? A reforma? Martim Lutero, da reforma, né? Então, se não me engano, ele é alemão, né? Não é Martim Lutero? Ele é alemão. Então lá a igreja era muito forte, né? Então hoje tudo isso aqui está acabado. É que nem a Inglaterra evangelizou Estados Unidos. Hoje a Inglaterra é o quê? Né? Muito fraco no evangelho, né? Hoje os Estados Unidos é forte, mas a Inglaterra parece que está de novo, a semente está rebrotando de novo, né? Então, mas houve o evangelho, foi espalhado o evangelho e foi pregado pelos apóstolos naquela época, né? Então não pode dizer que não receberam o evangelho. Então no total, irmão Milton, o irmão Milton achou muito, 2.000 quilômetros, depois na segunda viagem foi 4.000 quilômetros, na terceira foi 5.000, e mais essa viagem, 3.000 de Paulo, porque ele nessa viagem ele foi lá e evangelizou Roma também, estando preso, né? Ele evangelizou soldados, né? Você lembra? Ele evangelizou soldados lá do Império Romano, né? Dos imperadores, e ele evangelizou também. Então ele aproveitou, ele naufragou também naquela ilha de Malta, e ele evangelizou todo mundo, o prefeito lá, curou todo mundo lá, quando ele foi mordido pela serpente lá, ele evangelizou todo mundo lá, curou, né? Evangelizou a ilha inteira lá. Então, o próprio navio que ele foi, parece que 266, se não me engano, tripulantes, ele evangelizou. E Deus falou, o Espírito Santo falou para ele, eu vou te dar tudo isso aí para você. Né? Ele evangelizou todos aqueles que estavam indo com ele, alguns presos, tripulantes, todos. Ele evangelizou todos eles durante essa viagem que ele estava indo preso. Olha só, o Paulo era um tremendo, né? Então, irmãos, ele andou tudo 14.000 quilômetros, irmão Milton. Ele rodou, né? Viajando por aí, evangelizando. Então, concluindo a nossa revista, até no horário bem interessante aqui. Sim. Paulo, ele não estava preso, mas estava algemado, né? Algemado. Situação. Mesmo assim, ele determinava o que os companheiros deveriam fazer. Algemado. Não preso, mas algemado. Então, irmão, lá no... Então, olha só que interessante, como Paulo realmente é um homem convertido, né? Um convertido, e ele lutava pela propagação do evangelho. Ele escreveu para 4 ou 5 igrejas lá estando preso em Roma, para Tessalônica, para Éfeso, para Filipenses, para Filipos. Ele escreveu várias cartas, né? Para Timóteo, 2 cartas, uma carta para Timóteo, uma das cartas foi escrita lá. Então ele escreveu para Timóteo também. Então ele, lá dentro da cadeia, ele evangelizando, né? Então como é que era essa prisão dele? Essa primeira prisão dele, irmão, era domiciliar. Tipo, como ele era romano, né? E não conseguiram achar a acusação dele lá em Cesareia, onde ficava o governador.
e lá em Jerusalém, onde não conseguiram acusar ele de coisa nenhuma, ele pediu, não, quero ser julgado por César, lá no Império Romano, que era em Roma, né? E aí ele foi enviado para lá, para ser julgado pelo imperador. E aí ele aproveitou, mas lá ele tinha que alugar uma casa e ficar em casa preso domiciliar. Só que um preso ficava nele algemado o tempo todo que ele ficou preso, 2 anos que ele ficou preso, ele ficou algemado num preso lá, num soldado lá. E trocavam constantemente aqueles presos, e todos os presos que ele chegava ele evangelizava, porque praticamente era companheiro dele, porque ele pregava para todo mundo lá. Chegava o pessoal da igreja, lá, aqueles judeus que eram convertidos lá, que era lá no tempo lá do derramamento do Espírito Santo, né? Aí estavam lá, iam lá e se aconselhavam com ele, pregavam, uns aceitavam, outros não, né? Onde saiu um outro tema ali muito interessante, né? Então Paulo pregando, preso ele pregava, né? Escreveu várias cartas, né? E mesmo assim ele se alegrava com a propagação do evangelho, não desanimava nunca, né? Tanto é que depois, na segunda prisão dele, decapitaram ele, né? Mataram ele, né? Então é muito interessante esse trabalho. Nós concluímos aqui essa revista, esse estudo número 7, e na próxima nós vamos continuar com o número 8. Eu não sei se o pastor já vai estar aí ou não, né? Mas a gente continua depois. A conclusão aí embaixo está escrito assim: uma igreja missionária envia, sustenta, intercede e promove uma constante interação com o missionário no campo. Está sempre atenta às necessidades que surgem e as supre com responsabilidade e contentamento por poder cumprir sua parte na missão. Então, irmãos, o que nós temos que deixar bem claros aqui, nós não temos que, como é aquela monotonia, é isso, irmã Viviane? O pastor falou aqui que a vida do cristão é uma monotonia, né? É monótona, né? Então, aí eu falei para o pastor, eu não acho que seja não, falei para o pastor, né? Porque de fato eu não conhecia o que era a significada para a monotonia. Monotonia dá a impressão assim que é uma coisa enfadonha, né? Não é isso que a gente entende? Uma coisa enfadonha, cansativa, né? Quando a gente fala. Mas eu fui ver, e o pastor, não, eu falei, é monótono sim. Mas quando eu fui ver no dicionário, a palavra monotonia quer dizer, é uma coisa contínua que você faz. Não quer dizer que é enfadonha, é uma coisa que você faz continuamente. Então, a vida do cristão é uma monotonia, porque a gente faz continuamente isso, né? Vai lá em casa, ora em casa, levanta de manhã, faz a leitura da Bíblia, lê, quem ora, tem gente que ora, devocional, aí vem para a igreja nas quarta-feiras, no domingo, escola bíblica, quem gosta de estudar a Bíblia, quem gosta de conhecer, né? E no culto de estudo das quarta-feiras. Então é uma monotonia, uma frequência, né? daqueles atos que a gente faz, né? Aí eu entendi, então a nossa vida realmente é uma monotonia mesmo, porque a gente tem essa disciplina de fazer constantemente as mesmas coisas sempre, né? E a gente faz isso com prazer, né? Não é com enfado, não é enfadonho não, como eu achava que a palavra, né? Vivendo e aprendendo o significado de uma palavra, achei muito interessante. Aí depois eu falei, pastor, poxa vida, me desculpe, mas eu não sabia, né, que essa palavra monotonia significava isso, e significa isso mesmo, uma coisa contínua, uma coisa que a gente faz constantemente, né? Com frequência. Então o que eu quero dizer para os irmãos, a gente não pode ficar somente aqui, não, eu estou indo na igreja, já cumpro com minha parte de ir na igreja nas quarta-feiras, no domingo e tal. Não fica só limitado a isso, irmão. Nós temos que orar pelos missionários que vão na obra do Senhor. O irmão Milton já foi um grande missionário, né, irmã Ercília, com os Gideões, né, já viajaram muito, já distribuindo, né, irmão? Já viajaram outros estados, né? Muitos anos lá, né, irmão? Nossa, então, tinha uma equipe, Então, os irmãos estão aqui já com a idade avançada, mas já fizeram uma boa obra para o Senhor, né? No campo missionário. Então, agora, quando nós não podemos ir, irmão, nós temos que, no mínimo, estar orando e colaborando com eles, né? Financeiramente e ajudando eles, orando por eles. É isso que nós temos que fazer. Se a gente não vai evangelizar, a gente pelo menos tem que fazer. Isso é uma obrigação da igreja, né? Nossa missão é essa. Nós temos que, como sempre Paulo pedia, né? Orações pelos irmãos, intercessões. E Filipos, a igreja de Filipos, era a igreja que mais ajudava o apóstolo Paulo, financeiramente, né? Apoiava em tudo, né? Tinha igrejas que era difícil. Corinto, por exemplo, ele tinha até problema lá, porque eles até chamavam ele de homens assim, que se aproveitava do evangelho e tal, mas não é o caso, né? O apóstolo Paulo, a gente sabe quem foi. Amém, irmãos? Amém. Então, aqui nós encerramos o estudo número 7, e na semana que vem a gente vai para o 8.
Irmão Milton, pode orar para a gente encerrando, por favor? Senhor, agradecemos por esse privilégio que nós temos, essa bênção de reunirmos livremente aqui no templo para adorar, para cultuar o Teu nome. E, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, não só na reunião da escola bíblica dominical, mas logo mais no culto, para que todos que entrarem aqui possamos sair abastecidos espiritualmente. E se houver visitante, que o Senhor use o pregador, use todos os atos do culto para fazer com que esse visitante possa crer em Jesus e assim converter e não ser condenado, porque a tua palavra diz que aquele que crer e observar as tuas coisas será salvo, mas os que não crerem serão condenados. Que nesta noite, se houver visitante, que os atos do culto possam tocar no coração deles, para que eles venham converter a Jesus, não só nessa igreja, como em outras igrejas que vão reunir nessa noite. Muito obrigado, Deus, pelo estudo da tua palavra. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.